Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre bases de programação funcional. O próximo vídeo será sobre geração de múltiplos reports parametrizados usando Quartal. E como eu vou usar muitos trechos de código, resolvi fazer esse vídeo primeiro para permitir que mesmo aqueles que não tenham tanta familiaridade com programação, que o conteúdo faça sentido. A ideia geral é que o conteúdo faça sentido para o maior número de pessoas que assistirem, ok? Nesse conteúdo aqui eu vou usar, aqui no report eu vou usar a função map, eu vou usar a função map_to na lista de parâmetros, eu vou usar a função pwalk na geração de relatórios, etc. Ok? Então, todas essas funções aqui, elas são de programação funcional. Bom, então vamos lá para o R. Bom, eu vou tentar fazer da forma mais simples possível. Então eu vou pegar a library tidyverse e vou criar aqui um conjunto de dados chamado datatest. E vou criar um table. O table é como se fosse um data frame melhorado, como se fosse a tabela do Excel, ok? Então eu vou colocar o nome desse table aqui, eu vou colocar o campo Anágua e vou gerar números aleatórios ali dentro usando a função rnorm. Então quantos números? 10 números. Então eu vou colocar aqui, ó, Anágua. Vou copiar até aqui, porque aqui eu vou mudar. Baby doll, camisola. Estou usando os nomes aqui que foi o primeiro, se não me engano, o primeiro vídeo que eu criei no canal sobre programação linear. Eu usei uma ideia do Valsemiro Nossa e José Ferreira Chagas, que ao invés de colocar um nome abstrato, A, B e C, ou X, Y, Z, resolvi colocar um nome aqui mais... A ideia é tornar mais simples de entender, ok? Então, data test, vamos supor que seja preço de produtos ali. Saiu negativo, então eu vou fazer o seguinte. Acho que aqui já... Ok. Beleza, agora saiu positivo. Agora imagine que eu quero calcular a mediana desses valores de Anágua, Baby Doll e Camisola. Então eu vou pegar aqui median e vou usar aqui, ó, data test e vou pegar aqui Anágua. Para ficar mais fácil, eu vou copiar essa parte aqui. Aqui ele já saiu. Aqui eu vou colocar Baby Doll, ok? E aqui eu vou colocar Camisola, ok? Então, tá aí a mediana dos três valores. Então, se eu tenho três valores, ok, eu consigo fazer assim tranquilamente, né? Mas e se eu tiver mais valores? Então, eu vou colocar o nome desse cara aqui, ó, de copy paste. Tá? Então, essa ideia é a mesma ideia que vai estar no livro R for Data Science. Tá? Eu já sugeri esse livro algumas vezes. E essa versão 2, ela tem a participação da Minnie Setinkai Hundel. Ela é professora na Duke University, em Durham, North Carolina. A didática dela é muito boa, pessoal, muito boa. Então, se você está aprendendo inglês e se você quer aprender não só a ciência de dados, mas como comunicar, como escrever um artigo técnico, um artigo científico, sugiro muito o conteúdo da Minnie. E ela teve participação no livro, então isso faz uma diferença, né? Por mais que tanto o Gruleman, que são os outros autores do livro, o Hadley Wickham, quanto o Gruleman, ambos têm uma didática muito boa, só que ao mesmo tempo tem um conhecimento muito elevado. A gente cai naquela maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento é um viés cognitivo, isso acontece com todos, que por eu saber, eu acredito que as outras pessoas também saibam daquilo que eu estou falando. E isso às vezes não acontece, tá? Então, e a Minnie tem uma didática muito boa para lidar com isso, né? Então vamos lá, eu criei o copy paste e eu venho aqui, agora eu vou colocar uma função for loop. Então imagina que ao invés de 3 linhas eu tenho 500 linhas aqui. Já fica difícil de eu fazer o copy paste, né? Então eu vou usar uma função for loop e eu vou colocar o nome do resultado disso de saída, tá? E eu vou colocar um vetor, então eu vou colocar um vector e vou colocar o mode, que eu vou colocar double, que é a saída dele, ó, o tipo vai ser em double. E aqui ncode vai ser o data test, ok? Então eu estou alocando espaço aqui. Agora eu vou criar a função, o for loop, for e in sec along data test
vou criar o corpo do for loop. Então eu vou colocar aqui a saída e median data test i. Tá? Eu poderia estar colocando x, y, mas aqui só para ficar mais fácil de compreender. Então aqui eu aloquei espaço, aqui eu criei a função, o for loop. Então eu faço isso aqui e aí eu saída. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando pega a mediana nessa posição, na posição que tiver aqui dentro e joga na saída na posição que tiver aqui, é a mesma posição. Tá? Então ele retornou aqui a mediana. Então eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar igual aí, set seed, vou colocar 10, 10. Então eu vou gerar de novo, porque como eu coloquei o seed aqui em cima, se vocês gerarem aí com o mesmo seed de 10, 10, vai ser o mesmo valor aí para vocês, ok? Então eu vou colocar a mediana aqui, ó, vai sair diferente aqui, mas agora vai, olha lá, aqui. Agora já saiu também igual aqui. Isso usando for loop. Só que agora eu vou usar a programação funcional. Então eu vou usar functional programming, ok? E aqui eu vou usar o map. Então map, eu vou pegar o data test e vou calcular a mediana. Então aqui o que eu fiz? Ó, eu usei uma função map que faz todo esse for loop aqui, só que eu preciso declarar algumas coisas aqui. O que eu preciso colocar aqui? Eu preciso colocar o data test, que é o meu conjunto de dados aqui, ó, meu data frame. Então ele lê o conteúdo disso aqui, dessas três colunas, e aplica uma função chamada mediana, né, que vai ser a mesma coisa que ele está fazendo aqui em cima, mas com código mais reduzido. Imagina que eu preciso fazer da mesma forma que está aqui, né? Então eu vou pegar o map double e vou colocar data test median. Ok, então vai sair da mesma forma que eu coloquei double aqui. Então se eu colocar map double, ele vai sair dessa forma aqui. Imagina que eu preciso da saída em data frame, data test median. Ok, ele vai sair em data frame, em table, né? Que já tem a informação aqui do tipo de dado que tem dentro da coluna. Tá? Então essa é a função map que a gente usa. Okay? Então nós vamos usar isso aí no próximo conteúdo. Mas aí a gente vai ter outro aqui chamado tidyverse. Né? Eu sempre insisto aqui no Reddit, olha, sempre, né, quando puder usa o tidyverse. O tidyverse ele é um tipo de ideia com o objetivo de melhorar a compreensão tanto para quem escreve quanto para quem lê o código. Então vamos colocar aqui como que eu escreveria todas essas funções aqui no tidyverse. Eu pegaria data test e então summarize across where is numeric median. Ok. Então ele já saiu ali. Então a gente vê que vai estar escrito aqui em inglês o que eu quero fazer. Né? E por que todos separados? Por que não faz uma só? Né? Porque aqui é por causa da flexibilidade. Então é que eu posso colocar summarize across, da coluna 1 até a coluna 2, da coluna nome tal até a coluna nome tal, somente as que tiver caractere, somente as que tiver numérico, as que começarem com x, y, z. Então eu consigo fazer isso de forma bem tranquila, né? Agora vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou usar a função map2. Então eu vou colocar anágua list. Eu vou colocar da mesma forma que está no livro, tá? Anágua. Só os nomes aqui vai ser diferente para vocês poderem acompanhar lá também. Então 30 baby doll anágua camisola 100, 200, 300, ok. Agora eu vou usar a função map2, ou map2. E aí a map2 ela tem a mesma função da map, só que ela, ao invés de um objeto, ela pode pegar dois objetos aqui, ó. Então vamos pegar aqui anágua baby doll. Eu poderia colocar a média ali, mas eu vou colocar suma aqui, ó. Então eu quero que soma. Então o que ela está fazendo aqui? Ela está pegando esses dois caras aqui, está pegando 10 mais 1, 11, 20 mais 1, 21, 30 mais 1, 31. Agora vamos fazer o seguinte,
Imagina que eu quero fazer com 3 lá, só que aqui é map double, então eu vou colocar camisola, ele já não vai dar. Por quê? Porque ele só permite 2, tá? Para isso, existe uma função chamada pmap. Só que a pmap eu preciso colocar aqui, ó, lista anágua baby doll camisola soma. Aí ele vai estar somando 100 mais 10, 110, mais 1, 111, 221 e 331. Outra coisa que dá para fazer com o pmap, né, para não ficar só na sequência aqui, no sequencial, eu consigo fazer esse cálculo aqui. Ó. Imagina que eu vou pegar essa mesma lista aqui, poupar tempo, só que eu não quero aplicar a função soma ali, então eu crio uma função. E aqui eu vou colocar primeiro, segundo, terceiro. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero que o primeiro adicione com o terceiro e multiplica com o segundo. Ele vai fazer isso aqui. Então o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está pegando o primeiro, né, ó, o primeiro aqui, mais o terceiro, o primeiro mais o terceiro, 101. Vezes 10, 101 vezes 10, 1010. 201 vezes 20, 4020. 301 multiplicado por 30, 9030. Só que o que vocês vão ver muito, ao invés de function aqui, vai estar essa barra aqui, que ela funciona como se fosse uma função. Para quem usa o magreader, a gente não faz muito desse jeito aqui, a gente usa esse cara aqui como função, né? Vocês já devem ter visto lá, eu colocar miles per gallon, data, empty cars, né? Por quê? Porque a gente usa como função oculta aquele tio ali, tá? Mas agora no pipe nativo é dessa forma aqui. Bom, agora isso aqui é usando o pmap. Agora como é que a gente faz usando o walk, né? O walk, diferente das funções map e pmap, que elas retornam um resultado de um cálculo, elas usam uma função, mas uma função print, save, open, que é uma aqui, ó, ela é uma função, como é que eu poderia colocar? Ela descreve aquilo ali. Ela não vai fazer um cálculo, ela vai fazer uma descrição daquilo, digamos assim, tá? Para falar mais, uma explicação bastante simplificada, tá? Então se eu pegar aqui, ó, vamos pegar o nosso empty cars, vamos pegar o walk, empty cars, print. Então ele vai pegar tá? Ele vai pegar o campo 1 aqui, ó, e vai descrever, né, o 1 no caso é o miles per gallon, tá? Então ele descreve o que tem dentro daquele campo, tá? Então se eu tiver uma lista, por exemplo, ele vai descrever o que está dentro daquela lista. Vamos pegar vamos fazer, ó, custom message. E eu vou colocar uma mensagem que eu quero gravar. Então eu vou colocar function aqui, vou colocar cilindro e HP, vou colocar aqui print, paste, vou colocar aqui, ó, meu carro tem cilindros e cavalos de potência. Ok, não vou colocar acento aí, né? Acho que tem acento. Então meu carro tem, aí eu vou colocar ok, cilindros, a variável cilindros aqui, então eu vou colocar cilindros e HP, ok, acho que é isso. Então tá, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu quero inserir a quantidade de cilindros, eu quero fazer uma leitura dentro do conjunto de dados empty cars, linha por linha, tem 32 linhas, então eu vou fazer a leitura linha por linha, repetir essa mensagem, mas com o cilindro de cada linha e HP de cada linha. Vamos ver se funciona? Então eu vou pegar agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função walk2. Então walk2, porque eu coloquei duas variáveis, cilindro e HP. Então eu vou colocar aqui, ó, empty cars, cylinder, empty cars, HP, e vou colocar
a função que eu criei ali, ó, custom message. Então ele vai retornar aqui para mim, ó. Meu carro tem 6 cilindros e 110 cavalos de potência. Meu carro tem 6 cilindros e 110 cavalos de potência. Meu carro tem 4 cilindros e 93 cavalos de potência e assim por diante. Okay? Essa é usando o walk 2. Agora vamos pegar o seguinte. Imagina uma situação que eu estou usando, que a gente vai usar o p-walk. Tá? Então vou criar aqui o data 1 e vou criar um table 4, 3, data 1, data 2, data 3. Então vou colocar aqui 2, 3. Estão todos com o mesmo. Set seed 2021. Ok. Beleza. Então eu fiz isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um data cores e vou criar um table cores azul, amarelo, verde. Ok. Então aqui eu já criei alguns valores e aqui eu vou colocar data. Aqui eu vou colocar data 1, data 1, data 2, data 3. Acho que é isso aqui, data cores, data cores. Ok. Então isso aqui a gente trabalha sempre, né? Ó, por quê? Porque aqui a gente vai ter uma coluna e aqui a gente vai ter uma lista dentro dessa coluna, né? Ó, vamos pegar data cores e vamos fazer unNest data. Aqui ela já vai sair o conteúdo dessa, né? Se eu coloco unNest, ele desaninha, né, o que está dentro dessa lista. Mas não é isso que eu quero fazer, tá? O que eu quero mostrar aqui, ó, data cores, é que a gente vai ter ali a lista e eu consigo extrair de dentro dessa lista os valores usando o p-walk e imprimir eles. Então eu vou pegar o p-walk e aqui dentro do p-walk eu vou ter dois argumentos. O lista, que eu vou colocar data cores, e eu vou ter a função que eu quero aplicar. Então a função que eu quero aplicar, eu vou colocar write CSV. Eu quero que extraia as informações ali de dentro, pega os valores da y file. Eu vou colocar paste 0. Vamos colocar arquivo, planilha. Ok, vou colocar o nome de planilha e aqui eu vou extrair os valores de x e vou salvar como CSV, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando, eu quero que, tá vendo? Da onde que saiu o x, da onde saiu o y? Ó, o y sai daqui. Então quando eu faço isso, vamos dar uma olhada aqui no, ó, a gente não vai ter arquivo aqui, mas quando eu faço isso, opa, aqui ele já salvou planilha azul, planilha amarela e planilha verde. Então vai sair os valores aqui, né? Para não sair isso aqui, eu teria que colocar, se eu colocar row names false, ok. Aí aqui já vai sair só o x e y. Bom, então é isso. Essas aqui são as funções que a gente vai utilizar no vídeo posterior. Eu acho que vai ficar mais fácil quando eu explicar o que eu vou estar fazendo lá. Mas aqui ele já dá uma ideia dessas funções de programação funcional. Ok? Então, basicamente, elas são formadas de for loop, while loop, entre outras. Eu sou Marcelo Carvalho, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.